Olá, eu sou o Thiago Aguiar, seu host, e seja bem-vindo a mais um programa, e hoje o programa de número 37. E finalmente falaremos do meu queridinho C Sharp aqui na nossa série Vamos Falar de, que a gente deu o nome depois que estava no terceiro programa, eu acho, né? Mas então fica aí, é uma série, tá? Vamos Falar de, onde a gente fala, é um programa dedicado a uma tecnologia. A gente já fez um sobre Java, tá? Fizemos também um sobre Ruby e agora a vez do queridinho aqui, pelo menos o meu, né? É a melhor linguagem do mundo, né? Quem não concorda tá errado. Em sua homenagem, Peixoto, ele adora falar isso. Só que ele fala do Java, né? Mas não tem problema não, todo mundo tem o direito de estar errado. Então vamos lá. E com a gente aqui, hoje os nossos queridos convidados, a gente tem aqui o Gustavo Freitas para trocar essa ideia com a gente também. E aí, Gustavo, tudo bem? Beleza, galera. Primeiramente aí, obrigado pelo convite. E bora lá que vai ser um papo bem legal. Show! E temos aqui o nosso querido Ângelo também para dar suas contribuições. E aí, Ângelo, como é que você tá? Pô, obrigado pelo convite aí, fico feliz. Tamo junto aí. O Peixoto é o cara aqui do Java aí, que ele defende? Isso. Tá errado ele, mas vamos seguir. Show de bola. E com a gente aqui hoje, nosso host, o Yuri aí também, que pode fazer umas contribuições muito legais aí mais pra frente sobre algum dos nossos tópicos que serão abordados hoje. E aí, galera, tudo bom? Não sou polêmico, mas eu concordo com a Aguiar. C Sharp é a melhor linguagem do mundo e pronto, resumindo. É isso aí, democracia. Qualquer besteira, é isso. E vamos lá. E antes da gente começar, os recadinhos aí. Se você está ouvindo isso aqui no seu agregador de podcast, saiba que a gente também tá no YouTube. Então procura lá, Aguiar Dev Talks no YouTube. Se não, nos segue aí na sua plataforma de áudio mesmo, aí na sua plataforma preferida. E também nos siga nas redes sociais. Aí tá em todo lugar, só digitar lá, Aguiar Dev Talks, não se preocupa, você vai achar. E é isso aí, bora pro papo de hoje. Bom, gente, para começar, vamos falar aqui sobre uns nomes, né? Uns nomes aí, quando você começa a entrar no mundo do C Sharp e ter que lidar com frameworks, a tecnologia, instalar essas coisas, tudo que você precisa para poder usar a linguagem, vem uma sopa de letrinhas, né? A Microsoft aí usou alguns nomes no decorrer do desenvolvimento, e tudo que gira em torno do próprio C Sharp, né? Então a gente tem, por exemplo, né? Se vocês pesquisarem C Sharp, com certeza vocês vão ver palavras como .NET Framework, .NET Core, .NET, né? Então o que é o C Sharp, o que é o .NET, o .NET Core? Essas coisas são coisas diferentes, se complementam. Então assim, eu queria ver com vocês, uma forma da gente tentar explicar aqui, para quem está nos acompanhando, o que é cada uma dessas coisinhas aí, como elas se encaixam. E faltou um termo aí também que você pode achar que é o mono, principalmente quando você está falando sobre games, né? Isso é muito louco, né? Porque assim, o .NET nasceu em meados de 2000 ali, digamos assim, né? Então ele começou como .NET, e foi evoluindo, e era uma plataforma 100% Windows, né? Com o decorrer dos anos, o Miguel de Casa, né, que é um cara super conceituado aí dentro da comunidade de desenvolvimento de software, ele criou o Mono, que é uma forma de você levar a plataforma .NET para dentro do ambiente que não é o Windows, né? Então, por isso que você já começa a ter esses esquemas, né? E o C Sharp é a linguagem de programação. Então, basicamente, o resumo é isso: a linguagem de programação é o C Sharp, e o .NET é o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de execução. Porque você também tem outras linguagens, como por exemplo o VBNet, você tem, sei lá, o F Sharp, você tem até outras implementações. Antigamente tinha o Iron Python, que era a implementação do Python para rodar dentro do .NET. Nossa, você não sabia não. O Iron Hub, tinha, se não me engano, o Phalange, que era, acho que, alguma coisa de PHP. Assim, então, o .NET é um ambiente onde você desenvolve e executa a sua aplicação, né? Hoje, as pessoas preferem usar o termo .NET, .NET, porque como ela é cross-platform, e a gente vai falar mais aí dessa mudança, por exemplo, nos ambientes que não são Microsoft, quando você tem uma pasta, um arquivo chamado ponto alguma coisa, é um arquivo oculto. Então é uma confusão gerada. Fala aí, Gustavão. Só tragédia, né, mano? E até hoje separar, tipo, eu já tô aí trabalhando com o .NET há uns 10 anos ou mais.
E ainda me pego nas pegadinhas de nome aí, de .NET Standard, tem também, que começou a tentar padronizar ali. É de fato meio complexo para quem ainda está chegando, já se depara aí com um monte de nome. É confuso, é difícil de entender ali no começo, né? Porque é muita coisa, já está evoluindo há muito tempo. Então você pega lá do início, começa a tentar entender, tem bastante coisa, mas eu acho que hoje a gente está conseguindo chegar no funilamento que está se transformando numa única coisa, né, que é o .NET Core. Eu acho que ele conseguiu fechar todo meio que o ciclo ali desses .NET, tudo que existe, e começou a criar um único, né, um mais conciso, que acredito que agora, né, eu acho que vira .NET Core por um bom tempo. Né? Eu acho que agora, inclusive, eu acho que é só .NET. Porque a gente tinha o framework. Aí vamos lá, eu tive que ver uns 200 vídeos ainda, que nem o Gustavo falou. Falei, mano, que desgraça de tanto nome é esse? Porque eu tava no tal do .NET Framework, que era o .NET específico para Windows. Aí, se eu falar uma coisa errada, vocês me ajudem. E aí nasceu o .NET Core, que era a iniciativa cross-platform do rolê. E aí esse carinha saiu aqui cross-platform, mas ele não tinha tudo que o outro tinha. E uma hora a ideia era se encontrar lá na frente e substituir e usar só o Core, que virou apenas .NET. Então, assim, no meu entendimento hoje, o cara que quer codar com C#, ele instala o .NET e acabou. É isso. Cara, eu acho que a gente tentou esclarecer, mas acho que quem tá ouvindo acabou se confundindo mais ainda, porque, beleza, a gente tá falando da sopinha de letrinhas aí do .NET, mas a gente tá esquecendo de um detalhe importante também, que é a versão, né? Eu já peguei a galera conversando, por exemplo, eu vou estudar aqui Net Framework, que ele tá no 4.7, porque o .NET Core tá no 2. Eu não vou estudar alguma coisa ultrapassada, entendeu? E aí, já teve essa problemática também. Então, galera, não é .NET Core, é uma vertente ali multiplataforma e é uma evolução do Net Framework. Mesmo que o Net Framework esteja no 4, mas o .NET ali, o Core que começou ali no 2, tá pro 3, hoje já deve estar no 6, se eu não me engano, no 7, né? Tá pensando agora esse ano, né? Saiu o 7, Já tá no 7, mas teve essa polêmica aí, justamente que você falou, aquela ideia de juntar. Eles pularam o .NET Core 4, né? Cadê o 4? Não tem. Justamente eles pularam pro 5, justamente para fazer a união. Ali do Net Framework, Net Core, saiu o Net 5, né? O Core 5. E até uma coisa meio óbvia aqui, engraçado, tem uma história, não sei se é verdade, mas que, por exemplo, o Xbox 2, ele se chamou 360 para ele não soar inferior ao concorrente, que era o PlayStation 3 na época. Então tinha o Xbox 2 e o PlayStation 3. Eu falei, não, tem o Match 360 que dá aquela sensação de superioridade. Mas eu nunca tinha visto caso desse na linguagem não. Não, isso teve bastante. Isso era uma das questões que as pessoas confundiam muito, do tipo, poxa, mas tá lançando algo que é menor, digamos assim, em matéria de features. E naquele caso era, porque o .NET Core 1, quando saiu, a gente tinha outro termo que existia, Full Framework. O Full Framework era a implementação da Microsoft que só rodava no Windows com todas as APIs possíveis que o .NET ia suportar. Só que o .NET Core 1, quando saiu, não suportava todas essas APIs. Suportava um conjunto específico que foi feito até para, digamos que, suportar aplicações ASP.NET Core, que é o ASP.NET, que é aplicações web. Por isso que ele era menorzinho. Com o tempo ele foi evoluindo. E aí, da onde que entra o .NET Standard? O .NET Standard era... Todo mundo fala assim, é uma biblioteca? É um novo framework? Não, é um padrão que diz o seguinte, se você fizer a sua aplicação apontando para o .NET Standard 1, você vai conseguir rodar no Windows com esse conjunto limitado de APIs e vai conseguir rodar em outras plataformas com esse conjunto de APIs. O 2, você tem um conjunto maior de APIs aqui do Windows e outro conjunto maior também em ambientes não Windows. Por quê? Por ser cross-platform, a Microsoft foi evoluindo, né? Então, você podia fazer uma aplicação que rodava nos dois ambientes, só que, como ele ainda estava sendo escrito muitas coisas, você tinha que padronizar para quê?
porque de repente eu poderia usar uma API que só existia no Windows e não daria para usar no Linux, por exemplo. Por que pulou para o 5? Porque agora a gente chegou no momento que de fato estabilizou tudo, né? Então aí, de fato, a gente chegou no momento do 5 do tipo, ó, o Full Framework tem as suas APIs lá todas, mas agora o 5 também tem todas as APIs e você consegue juntar isso e fazer uma aplicação que rode nos dois ambientes. Só que a gente tem que fazer um parêntese muito grande. Tem frameworks no .NET que são focados a, por exemplo, aplicações de Windows. Obviamente que aquelas APIs que existem lá você não vai encontrar no Linux. A gente pode falar de outros frameworks que acabam suprindo essa questão, mas hoje assim é .NET 5, 6, 7 e começa no 7. Procura .NET junto 7. Sucesso. De preferência no Windows, de preferência no Linux ou no Mac, porque acho que o suporte do VS Code é fantástico e manda bala. Show de bola. Gente, vamos puxando aqui o próximo. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse programa apontando para uma pesquisa que eu encontrei aqui do GitHub, mostrando que no ano de 2022, no top 10 linguagens, e houve um crescimento do C#, onde ele estava na 8ª posição e terminou na 5ª, né? E aí eu quero ver com vocês aqui um jogo bem rápido. O que vocês acham que se deve esse crescimento dos desenvolvedores em cima do C#? Eu, assim, particularmente, duas coisas que eu adoro no C#, que é a facilidade da leitura ali do código de escrever. É uma linguagem que te dá uma facilidade ali para escrever o fonte, ele fica bem fácil, né, de entender. E performance. Você vê as últimas atualizações, toda vez que está surgindo um .NET novo aí que está vindo, né, que a gente comentou, o 5, o 6, o 7, cada vez a linguagem está mais performática, está conseguindo entregar uns resultados impressionantes, né? Então, eu acho que esse casalzinho de facilidade ali de escrever e entender a linguagem, um monte de facilidade que ela te entrega, e uma alta performance, é matador, né? É muito fácil de você criar coisas performáticas e rápido. E isso só se deu ao fato porque o .NET Core ele veio como open source, né, digamos assim. A Microsoft já tinha aberto o código-fonte de algumas bibliotecas e tudo mais, mas só abriu o código-fonte e não permitia que a galera contribuísse ou fizesse alguma coisa. Então, assim, a partir do momento que a Microsoft abriu como open source, disponibilizou no GitHub, a comunidade open source começou a ajudar a construir não só apenas a linguagem .NET, como também o ambiente que essa linguagem roda em cima, né? Então, a gente está falando de uma máquina virtual ali .NET, assim como funciona no Java, né? E assim, essa parte de performance, você pode notar que tem muita gente fora da Microsoft contribuindo para aumentar a performance disso. Isso é um negócio muito louco, né? E para mim a adesão está sendo porque o time de linguagem, de design de linguagem, tá ouvindo muito a comunidade. Porque assim, foi uma linguagem, o C# em si, ele foi baseado em linguagem C, C++, etc. Então assim, que é um pouco mais verboso para escrever as coisas, é um pouco mais rústico, digamos assim. E o C# tem adicionado várias funcionalidades que visam o quê? Dar facilidade para você escrever menos, como o Gustavo falou, entendeu? Então assim, a galera, hoje para você colocar uma API no ar, é um arquivo com 8 linhas, entendeu? Assim como é no Node, por exemplo. Então, eu acho que a turma tem, e é muito mais performático que o Node, assim, tipo 7, 8 vezes mais performático. Então, você juntar esses mundos aí e ter esse resultado aí. Vai crescer mais, eu acredito. Eu acho que o apoio além da comunidade, né, a própria Microsoft, como você falou, né, ela escuta muito a galera e está sempre ali trazendo o que a galera está precisando. E você vê que ela acompanha bem e traz melhorias significantes toda a vida que ela lança uma nova versão ali. Eu acho que isso também traz uma tranquilidade até quando você vai decidir o rumo do seu projeto, né? Você olha ali, tô com a Microsoft ali por trás e eu tenho toda a comunidade aqui dando apoio lá também. Então, se eu for decidir um rumo para minha tecnologia, eu vou querer segurança aqui, né? E é isso que eu vejo também, o nome da Microsoft por trás ali do C# e agora a adesão do Core com toda a comunidade. Isso daí, né? Quem de startup, empresas ou migrações de projetos, ou iniciar um novo projeto, vão se sentir mais tranquilos seguindo nesse rumo, né?
E você falando isso aí até me lembrou, né? Você vê que aquele produto, né, que está sendo entregue, alguém tá se importando em entregar alguma coisa que faça diferença, né? Não é tipo aquele carro que saiu ano que vem, só mudou a grade e falou, modelo novo, né? Eu lembro que na época eu tava trampando, nossa, vamos me julgar, eu trampava com Delphi. E aí eu lembro que eu, assim, já tinha mexido com .NET, mas tava na experiência e tava só com Delphi. E, cara, eu tava vendo, assim, o .NET já tinha expressões lambdas, já fazia um tempo, tava parado ali com um link muito bacana. Tipo, Delphi não tinha, o Java tinha, mas tava muito primitivo, tinha acabado de chegar. Então, assim, realmente, é legal esse ponto de vista, ver que estão entregando versões novas, mas com coisas que realmente fazem sentido, né? E aí, o Gustavo até falou uma palavra, né? Dá para criar, né? Essas coisas. Então, vamos entrar aqui em relação a criar, ao que dá para criar com a linguagem, né? E dentre alguns tópicos que a gente separou aqui, só para você ter noção do que a gente vai falar, a gente dividiu entre web, mobile, desktop, game e IoT, né? Então, vamos começar aqui falando de web, né? O que a gente consegue criar para a web que o C# nos ajuda, ou algo que vocês gostam de usar, que vocês criam ali na área de web, vocês falam, puta, eu preciso fazer um negócio ali e isso aqui que o C# me oferece é muito legal, algo desse gênero. Poxa, cara, na web, para mim, o grande diferencial do .NET em relação a, por exemplo, Node ou algumas outras linguagens, talvez o Java não, porque o Java também tem um pouco disso, que a gente tem o ASP.NET, é só um framework, né? Diferente do Node, que você tem trocentos frameworks para web, ali você tem, então todo mundo focou em melhorar esse framework. E, cara, é absurdamente rápido. Então, assim, é um framework muito robusto, tem muita coisa pronta. Se você quer fazer uma só APIs, você tem um mínimo APIs, ou você tem abordagem de MVC, mas digamos que assim, é uma forma de você fazer, não é um novo framework. O conjunto de APIs é o mesmo. Se você quer fazer, por exemplo, HTML, um site mesmo visual, você tem o Razor, tem o Razor Pages lá, que é uma linguagem para marcação ali que te ajuda, que você entrelaça ali com HTML. Então assim, e as APIs todas de web continuam sendo as mesmas. Então para mim isso é matador, cara. Isso é o grande diferencial. Porque hoje você fala, a gente vai dar um exemplo do Node, por exemplo. Você tem o Next.js, você tem o Express, você tem não sei o que. Então, para qual que eu vou? Para quem está começando, às vezes é uma dificuldade muito grande você decidir isso. Eu tenho lido muito que o Next.js é um framework da moda por ser muito bom, por ter várias features, né? Mas às vezes complica, né? Mas o ASP.NET, para mim, cara, é fantástico, e é absurdamente rápido, mano. É interessante, tá até pegando um pouquinho do assunto que a gente falou antes, a evolução e a preocupação da Microsoft em cima disso, né? A gente tem ali o Net Framework, e dentro dele, né, como módulo, tem o ASP.NET, e o ASP.NET dentro dele ainda tem aquelas subdivisões dele. Você pode ter lá o padrão do MVC, construir websites, você tem lá a parte de Web API, construir as suas APIs, né? A gente tem o antigo Web Forms, que hoje já é descontinuado, não é mais recomendado, mas você vê que ele progride ali em cima. Então, a Microsoft poderia ter mantido o Web Forms até hoje, né, fazendo melhorias para que ela continuasse atendendo os websites, mas não, ela veio evoluindo, ela trouxe o MVC, ela trouxe o Web API, trouxe Razor, trouxe Blazor, e aí dá toda essa gama e esse poder. Então é mais uma preocupação, mais uma atenção que a Microsoft dá em cima da plataforma .NET, né? Posso falar uma palavra, perdão, Gustavo, cortei, mas o WebAssembly também. Então, daquela lista, Tiagão, que você listou ali, tem o WebAssembly também, que é uma bola da vez aí. Tem vários frameworks que estão entregando WebAssembly. O Blazor é um deles, o Uno Platform entrega WebAssembly, o Avalonia, que eu tenho brincado bastante, entrega WebAssembly. Tem uma porrada de coisas. E assim, é muito legal, né? É bem robusto mesmo essa parada, mano. Eu, na parte da web mesmo, não tenho tanta familiaridade, nunca trabalhei, né, muito focado em web. Mas, por exemplo, parte de Web API. E o legal, que eu acho que até dá um link ali com o porquê que sobe, né, no ranking o C#. Eu já tenho uma boa experiência ali com o C#. Eu tô criando um aplicativo aqui, pessoal, preciso fazer uma Web API. Cara, eu vou no C# ali, faço. Você sabe que é performático, ele já te dá um monte de facilidade para autenticação. Tem muito... É simples você criar, né? Então,
mesmo sem eu nunca ter trabalhado na área, ter focado, eu tenho minhas Web API aqui publicadas, rodando no Azure lá, e, roda lisinho e rapidão, e sem muitas complicações, né? Você consegue, com a mesma linguagem, eu já tenho um domínio ali do C#, você consegue com facilidade começar a migrar. Tipo, vou migrar para o web. Então você consegue gerar uma Web API ali rapidinho. Isso que o Gustavo falou é da hora, né? Eu ia puxar a sardinha para o Web API, mas talvez quem está ouvindo a gente vai falar assim, putz, só pegar o termo, né? O pessoal fala assim, putz, Web API, o que tem diferente de uma API? Né? Web API é o template para APIs ali dentro do .NET, né? Então, assim, putz, como o Gustavo falou, cara, eu também acho muito fácil, né? Eu lembro que quando eu saí ali, eu estava trampando apesar de eu estar fazendo API, eu usava o Stack. Quando eu comecei a trampar com C# de novo, ali focado em web, a primeira vez, cara, foi muito fácil de fazer, muito fácil. A partir do momento que você se localiza, eu acho muito legal. E uma coisa também que o Ângelo comentou a Microsoft não te obriga a fazer certas coisas, que faz gancho com a parada que, para mim, foi um avanço tremendo, que é o Minimal APIs, que é um bagulho muito louco, tipo assim, um arquivo só. Ali você coloca todo o negócio e a magia acontece, achei muito da hora, elimina alguns arquivos de configurações, mas se você quiser usar, até porque, né, compatibilidade, tem toda essa história, mas a Microsoft fala, olha, tem esse jeito novo, que é legal, cara, mas se você quer fazer do outro jeito, como era antes, você também pode. Então, eu acho que isso é muito legal, porque certas decisões, quando você muda, né? Angular tá aí pra... Não sei se vocês acompanharam isso aí, mas eu sei que do Angular 1 e do 2 em diante dizem que é outra coisa, né? São quase que dois mundos quase que paralelos aí devido às mudanças, né? Então, eu acho que é legal essa compatibilidade ser. E a gente aqui como desenvolvedor sabe o quão difícil é manter algo compatível com o outro. E a gente como fornecedor de algo, a gente sempre tem que se importar do lado do cliente, né? Eu estava até vendo uma parada muito legal ontem, hoje, de que é possível você lançar, nem lembrava disso, na verdade, até eu conhecia, mas tinha esquecido, que é possível você lançar o SDK e você fazer como se fosse um if versão que está sendo usada e definir quais versões dos pacotes, das dependências que vai usar, tipo .NET 7, então você vai usar essas versões de dependência, .NET 5 e por aí vai. Por quê? Você não pode, você é o fornecedor, quem decide como vai usar o produto é o cliente, né? Ainda mais que o bagulho já está rodando. Se é a primeira versão, ok, né? Mas uma vez que o bonde está andando, a coisa muda um pouco de figura. Não, isso aí é legal porque assim, o termo de fornecedor mesmo, de SDK, ou de você estar fornecendo uma biblioteca, que é importante no geral. SDK geralmente é que você vai consumir ali as APIs e tal, mas geralmente, popularmente, pode falar assim, uma biblioteca para terceiros consumir. Se você quer uma abrangência muito grande, você tem que pensar justamente nisso. Pô, às vezes a pessoa está no .NET 5, 6, 7 e vai evoluindo, né? Muitas vezes não tem problema de quebrar compatibilidade, mas às vezes um pacote que está na versão 7 ele roda muito mais rápido, por exemplo, do que na versão que está 5. Então você pode direcionar ali para você otimizar mesmo de fato o que você está rodando. Isso é muito legal. E não é tão complexo fazer isso, assim, né? No arquivo lá do CS Project, onde você faz essas configurações, você consegue dizer mais ou menos, né? E aí no código você também tem uma forma de especificar. Não é tão complexo não e o resultado é bom, né? É isso aí. Só tome cuidado com diretivos de compilação, pelo amor de Deus. Mas é legal, dá pra usar realmente. E aí, vou puxar aqui a sardinha agora para o âmbito do mobile aqui. Vou puxar o Gustavão aqui para nos dar essa contribuição, que eu sei que é o carinha que brinca aí também. A gente tem, que eu conheço hoje, né? Não sei se tem outras opções, mas talvez eu acho que é a opção hoje, se a gente for começar a falar de mobile e pesquisar .NET, vai vir o Xamarin, né? Que é um framework para desenvolvimento mobile. Então, Gustavão, fala um pouquinho pra gente aí do que você conhece desse carinha. Aí é mais uma sardinha aí, né? Que é um outro mundo e você continua usando o que você já conhece, né? Então é o mesmo C#, é a mesma sintaxe e você consegue criar também para dispositivo móvel. E aí você vê aí o Xamarin, ele está sendo migrado hoje, se você vai encontrar também nas suas pesquisas aí MAUI, que o Xamarin está tendo uma outra evolução e está transformando está migrando, né, para o MAUI, mas até então o Xamarin é bem forte, né? E ele vem aí para trazer essa possibilidade de usar o C# para desenvolver para mobile. Então você continua usando o .NET ali, toda
as APIs que já te dá, o .NET te dá, né, acesso, tudo da linguagem que o C# tem, você pode usar ali para desenvolver seu mobile. Então você meio que não precisa aprender uma linguagem nova, você se atenta ali nos estudos, por isso que você consegue deslanchar mais rápido, eu acho, quando você migra usando C#. Porque você precisa entender o ecossistema do mobile. Falar, beleza, eu vou fazer mobile, como que funciona o mundo mobile? Porque a linguagem eu já sei, a linguagem é a mesma. Então você vai ter um pouco ali, um pouco não, né, bastante ainda, de diferenças de web para mobile, para desktop. Existem mundos diferentes, maneiras diferentes de se trabalhar, mas com o C# é aquela mesma coisa, né? Você usa a mesma linguagem, você não precisa se preocupar com isso. E o Xamarin, ele vem trazer a possibilidade de desenvolver um aplicativo e para multiplataformas. Além de ser mobile, um único aplicativo você consegue desenvolver para Android, para iOS. Era o foco principal. Mas você também consegue para Tizen, agora com o MAUI também já vai para Linux, vai para TV da Samsung, o Tizen. Tem agora Mac Windows, também, a desktop Mac, né? Gustavo, só fala aí o que é o Tizen pra gente rapidinho. Tizen é o sistema operacional da Samsung, né? Ele roda nas suas televisões, eu acho que é o WebOS, chama o sistema operacional da televisão. Então ele tá ali, né? O Tizen tá equivalente a um Android, a um Windows, a um Linux, é um sistema operacional, né? Isso. Na verdade o WebOS acho que é da LG, o Tizen é da Samsung. Então são sistemas operacionais voltados para a TV, né? Eu acho que em cima é Android, isso eu não sei o detalhe. Mas você consegue desenvolver um aplicativo voltado para o sistema operacional da Samsung ali, né? É mais um deploy que você consegue fazer usando o Xamarin. E o mais legal é que, assim, quem adicionou esse suporte foi a própria Samsung. Então, por exemplo, ele começou ali, já dava suporte no Xamarin, né? Mas quando veio o MAUI, a própria Samsung foi lá e implementou todas as APIs desse sistema operacional para você também fazer a sua aplicação rodar. Então, vai dizer, estou fazendo aqui Android e iOS. Você vai lá e adiciona suporte ao Tizen, recompila, faz alguns ajustes, porque obviamente não é mágica, nenhum framework entrega mágica, né? E você faz algumas configurações e você consegue fazer o deployment para sua TV também. E, se não me engano, para as smartwatch também, né? Que usa o Tizen, né? Os Galaxy Watch. Nunca vi nenhum desses, mas deve ser popular em algum lugar. É muito top isso, né? Eu não sei, eu não me lembro, mas Xamarin é bem antigo, né? Eu posso estar errado, mas eu acho que talvez ele tenha sido aí a primeira plataforma cross aí que aceitava rodar Android, rodar iOS, né? Eu não sei se teve um antes dele, mas que assim, quando fala de plataforma de mobile, eu só lembro mesmo do Xamarin lá do passado, né? Depois veio React Native, né? Depois veio Flutter. Veio essas possibilidades aí. O PhoneGap, né? Veio o... o Phone... Caraca, os caras estão indo longe, mano. Cara, e é legal porque tá aí, tá viva, tá evoluindo, né? Tá vindo o MAUI aí e tá o Xamarin todo com aquela... como a gente falou, da Samsung aí, então... você vê que não é algo que a galera tá deixando ali só porque criou naquela época, isso não, tá vivo, tá hoje, tá evoluindo, tá progredindo. Isso é muito interessante, né? E é velho por quê? Quando a gente fala velho, a gente pode dizer que é muito maduro. Velho não, cara, diz assim, experiente. Experiente, né? Porque começou com o Mono. O Mono, quando foi a implementação que o Miguel de Casa fez, se você já viu o Unity, por exemplo... o Unity você tem a possibilidade de fazer jogos, então mais uma vertente aí, utilizando o .NET. Tem, por exemplo, Pokémon Go, né, que tem 10 bilhões de downloads, sei lá quantos, foi feito usando C#, né, e usando o Mono. E o Mono é a base do Xamarin, né, e agora a gente não fala muito mais do Mono base do MAUI, porque agora meio que unificou tudo, né. Agora a gente tem uma plataforma só, né. Mas o Mono já é bem antigo. O que justifica também a questão da performance, né? Porque para você fazer desenvolvimento de jogos, o seu framework tem que ser performático, né? E você vê uma porrada de joguinhos aí que quando você olha lá bibliotecas de terceiros nos jogos, você vai ter lá o Newton Soft de JSON, System.link e por aí vai, né? Então mais uma vertente legal aí que o .NET como um todo pode abranger, né?
Hoje, a gente citou aqui uma palavra, né, o MAUI, né? A gente tem o Xamarin ali, mas o MAUI ele veio para quê? Qual que é o objetivo dele ali? Tá, o Xamarin, quando ele foi feito em cima do Mono, certo? E ele foi feito antes mesmo da Microsoft ter o .NET Core, começar esse negócio de ser cross-platform. Então, e o que a Microsoft fez? Ela foi lá e comprou a Xamarin. A Xamarin era uma empresa separada. Ela comprou a Xamarin e trouxe para dentro de casa. Com duas estratégias, obviamente, de ter o Xamarin, a plataforma, né, que leva o mesmo nome da empresa, para ser cross, e por causa do Mono, que o Miguel de Casa era o dono da empresa, e o Mono estava sendo mantido pela Xamarin. E o Mono, ele foi fundamental, e ele é fundamental ainda, para fazer com que o .NET rode em ambientes não Windows. Entendeu? Então, quando a Microsoft começou a construir o .NET Core lá, o que aconteceu? O Mono era uma das ferramentas para você rodar essas aplicações ali, né? E aí, então, por isso que ele é tão importante. A partir do momento que você unifica, né? Unifica todas as APIs, unifica toda a base, o Mono, ele meio que se dilui ali, né? Ele ainda existe, mas unificou, então você não tem mais isso. Então a Microsoft resolveu evoluir pro MAUI, que assim, ó, é uma evolução, tipo, agora nós estamos usando o .NET 7 com MAUI. Ah, tem o Mono lá? Não, agora é .NET, porque antes o Mono ele também tinha algumas diferenças em relação ao .NET normal, full framework, né? Justamente porque ele era mais focado em ambientes não Windows. Então, um exemplo clássico, assim, o tipo de dado double, ele tinha uma implementação dentro do Mono que era bem diferente do tipo de dado double que era a implementação da Microsoft, porque eram coisas totalmente distintas, ambientes distintos. Agora não, unificou. Então, o MAUI, na verdade, é a evolução disso. Não, show de bola. E puxando aqui, até a gancho que o Ângelo deixou aqui, ele já falou de Unity para games, né? E aí eu vou invocar aqui o Mago Negro em modo de ataque, o nosso Yuri, que para quem não sabe, o Yuri já desenvolveu 2 games ali para Android usando o Unity, né? Inclusive aí quem quiser, a gente conversou com longínquos anos, nem sei quais, conversamos com o Yuri sobre esses 2 games que ele fez, né, sobre a trajetória ali. Vocês podem ver no programa número 13, onde a gente falou do primeiro jogo, e no 26 que ele voltou para falar também, né, da experiência do segundo jogo. Então, acho que vou começar por ti, Yuri. God of War e The Last of Us, né, ele criou. Calma. Agora mesmo ele tá falando lá de Los Angeles, né, para quem não sabe. Né? Santa Mônica Studios. É Fortaleza, Ceará mesmo. Não, cara, isso aí foi uma experiência que eu tive, né? Na verdade foi uma curiosidade, eu sempre fui fã da plataforma Microsoft, de C#, e eu vi, né, nos meus estudos, que tinha uma plataforma que você podia desenvolver jogos em C#. E eu tinha uma decisão na época, né? Outra vertente que eu queria seguir era o mobile, estudar Xamarin, né? E eu disse, não, peraí, eu vou estudar aqui essa plataforma Unity aqui de jogos primeiro, depois eu vou pra parte do mobile. E, cara, comecei do zero na área de games e posso dizer que com 5 meses eu consegui desenvolver um jogo e subir na plataforma da Google Play e tá rodando até hoje lá. Então, o que eu posso trazer aqui pra galera que tá escutando, que tá querendo saber, conhecer C#? A gente já falou aqui da possibilidade de você trabalhar com web, que essa é a minha área atual. Eu já trabalhei com web, eu já trabalho com API. Tem como você trabalhar com mobile, né? A gente já falou aqui, citou o Xamarin, MAUI, e tem como você trabalhar com games também, né? Então, assim, é uma outra plataforma, isso é muito difícil? Não, cara, se você tiver o domínio ali de C#, conhecer da linguagem, você consegue desenvolver perfeitamente nessa plataforma, que foi o que eu fiz, né? Em estudo, comecei a estudar, comecei a praticar, comecei a ver que o negócio era legal, comecei a levar pra frente e consegui fazer aí, né? 2 jogos, fiz um terceiro num hackathon, que eu participei. E esse é interessante porque eu consegui utilizar conhecimentos distintos aí. Porque a ideia era desenvolver um game que rodasse no browser. E se você roda no browser, você não tem como ter um banco de dados ali. Não dá suporte. E aí, qual foi a ideia que eu tive? Pô, cara, eu vou usar a Web API. Vou fazer com que o meu jogo se comunique via API para trazer as informações. E aí eu construí uma API, né, subi lá na cloud da Azure,
subia minha plataforma, meu jogo no browser, meu jogo se comunicava assíncrono ali, enquanto a tela estava carregando, ele estava ali assíncrono trazendo os dados ali, quando os dados chegava, o jogo começava. Né? E à medida que o cara ia jogando, ia tendo aquela comunicação assíncrona ali para gravar os dados e tal. Então, ó, eu utilizei um conhecimento que eu já tinha, junto com o outro que eu adquiri, e consegui trazer um resultado fantástico, assim, bem satisfatório, né? Consegui desenvolver um jogo ali que trazia armazenamento de dados via API, e eu poderia trabalhar com esses dados de qualquer outra forma. Poderia até criar uma versão 2 do meu game, que a API estava ali pronta para surtir aquele trabalho. Então, assim, a plataforma é tão grande, tão robusta, que você às vezes não se limita só ali a um caminho, né? Você pode seguir vários que você quiser e você pode juntar todos os conhecimentos que você tiver para ter um resultado. Isso é legal, isso é muito bom. Isso foi o que eu fiz e é algo que poxa, isso é extraordinário, entendeu? Uma menção honrosa aqui também. Além do Unity, a gente tem o Monogame, que é um outro framework muito utilizado para jogos 2D, e um dos caras que mais manjam disso, que foi main committer por muito tempo, é o Alexandre Schoff, que, cara, que hoje está trabalhando no time da Microsoft lá, que manja tudo sobre esse framework aí, né? Porque, bom, ele fazia jogos também, o cara manja demais, né? E você falou que você tá no Ceará, cara. Eu conheço o Cassiano, um amigo meu que também era do Ceará, tá no Canadá trabalhando com desenvolvimento de jogos, cara. Olha aí, também, cara, os contatos aparecendo. Ah, você viu, cara? E outra coisa que dá pra gente colocar ainda, assim, a gente falou 2 frameworks aí. No mobile, se a gente vai voltar, a gente citou 2, o Xamarin e o Maui que juntou, mas a gente também tem o Uno, né, que é outra plataforma que utiliza o .NET para fazer isso. E como você é que tem é o nome? Uno, U-N-O. Você falou Uno, me veio o jogo na cabeça. O jogo também. E você tem o Avalonia também, que é outro framework que, para mim, hoje, a diferença entre eles, o Uno e o Avalonia entregam a sua aplicação Android, iOS, Windows, Mac, Linux e WebAssembly. O Maui, ele não entrega o WebAssembly, né? Então, e a versão de Linux, ela tá com implementação de terceiros. A Microsoft não suporta ainda, mas olha, o ecossistema é gigantesco. Cara, que da hora. E só para deixar meus 5 centavos, eu não me aventurei em Unity ainda, mas assim, para quem quer mexer, quer aprender, você pode desenvolver jogos tanto 3D quanto 2D também, né? Que foi no caso do Yuri, o primeiro dele foi 3D, o segundo é 2D. A gente vai deixar o link aí para vocês baixar e dar 5 estrelinhas lá para ele ajudar ele a ficar rico e ir pro Canadá. Lembre de dar as estrelinhas. E você, Gustavão, você chegou a arriscar aí alguma coisa? Eu já cheguei a estudar Unity ali um tempo, falei, não, eu quero aprender também a ver um pouco desse mundo de games aí. Mas eu não fui muito a fundo, mas aquilo, a linguagem já tava ali e eu comecei a entender um pouco. Criei lá, fiz os cursinhos, consegui criar uns joguinhos ali de exemplo. E brinquei um pouquinho com o Monogame. A gente até na empresa aqui, a gente fez uma POCzinha tentando rodar um componente nosso aqui dentro da aplicação WPF. A gente conseguiu rodar da aplicação Xamarin, a gente conseguiu rodar um pedaço da tela ali em Monogame, né, fazendo uns testes, um negócio bem legal e é bem performático, né? É bom destacar isso, mano. Por que usaram essa abordagem para POC aí, né? A ideia era conseguir ter uma maior taxa de atualização em tela, né? E aí foi um teste que a gente fez e teve resultado impressionante ali, porque é 60 FPS, né? Então, 60 atualizações por segundo, você consegue renderizar na tela, não tem um alto consumo, é bem legal mesmo. E aí mais uma ideia, mais uma junção aí, né, das tecnologias para trazer um resultado, né? O cara entrar na Microsoft, ele não sai full stack, o cara sai full ciclo, platform, fecha aí, né, em tudo. Show de bola. E, gente, indo aqui agora, virando um pouquinho a página, pro tópico aqui, que pra mim é o mais desconhecido, mas o Ângelo sacou aí a carta antes da gente começar, sobre a IoT. Então, não sei, Gustavo ou Yuri, que pode, né, na sequência também contribuir aí, mas, Ângelo, fala aí pra gente o que dá pra brincar com a IoT. Eu não manjo disso, não. Toda vez que eu falo IoT, eu ligo pro Jorge Maia. Lá de olha aí, ó, anota aí. Anota aí. Aliás, vocês têm que trazer o Jorge Maia para bater um papo aí, que ele manja tudo de IoT. O que eu conheço é por ter o contato com ele.
Mas com .NET você também consegue fazer aplicações ali e botar dentro das plaquinhas aí, né? Eu não sei se são todas que suportam, mas você consegue compilar o código .NET numa linguagem de máquina, né? Que aí, se a gente for, né, explicar, o .NET, assim como o Java, ele é uma linguagem que roda dentro de uma virtual machine. Né, você compila ele ali no Java, você tem o bytecode, no .NET você tem o mais letra de... mais sopa de letrinha, mas enfim, você compila para rodar numa máquina virtual. O .NET você consegue compilar para ele rodar direto, né, como se fosse direto na plaquinha mesmo ali, sem passar por essa máquina virtual. Você consegue fazer isso via AOT, que é uma forma de compilar aí. Aí você, enfim, tem tudo, cara, assim, tipo, você tá coberto, né, com o .NET. É basicamente uma camada menos ali no processo, né? Isso, porque ele não... Você tem uma linguagem intermediária que vai ser executado dentro de um ambiente que entende aquela linguagem intermediária. Né? Quando você compila nativamente, você não tem essa linguagem intermediária ali, né? Você compila, digamos assim, com as instruções que o processador ali daquela plaquinha ou daquele ambiente, ele entende direto, né? Então, ele pode chamar de nativo? Nativo, é exatamente isso aí. Legal. Né? E você tem suporte a ARM, ARM32, ARM64, Intel, AMD, enfim, você consegue fazer esse esquema aí. Mas é importante destacar, você cai no mesmo problema que a gente tem, por exemplo, no C++, que você tem que escolher a arquitetura que você quer, por exemplo, compilar isso, porque é nativo para aquele ambiente, né? Você não pode compilar no ARM e tentar executar ele no Intel. E vocês aí, meninos, o que vocês... tem alguma noção desse mundinho aí? Porque pra mim é 100% novidade aqui, sabia não? Eu acredito aí no que o Ângelo falou e é isso aí. E eu assino embaixo do que o Gustavo e do que o Ângelo falou. Então eu boto no envelope e levo no correio. Então, beleza. Traz o Jorge Maia aí, que o cara vai entrar no beat do negócio aí, que ele é um dos... sem brincadeira, o Jorge Maia hoje é uma das referências mesmo do Brasil, fácil referência, um dos caras assim, que manjam muito, assim, até internacionalmente. O cara sai pra falar sobre isso, o cara é muito bom, Cara, muito top. Jorge Maia, se você estiver ouvindo, seu nome tá anotado aqui, vou te adicionar no LinkedIn hoje, tá? Então, vai chegar uma mensagem aí muito em breve. Gente, e para fechar aqui, eu queria a contribuição de vocês para falar sobre o mercado, né? Dentre esses tópicos aqui, tem muita gente que deve estar, talvez, assim, pessoas que já trampam com web, às vezes quer migrar, tem gente que está estudando tecnologia e ainda não entrou no mercado, e às vezes quer trampar com games, vou ficar rico com games, igual o Yuri, né, Yuri? Não, só tira o rico. Então, assim, é o seguinte, qual a percepção de vocês aí? Não precisa necessariamente falar de cada um, se vocês quiserem. Agora acabei de perceber uma coisa aqui, tipo, um tópico, já ia me esquecendo, desktop. Antes da gente falar do mercado aqui, vamos botar aqui rapidão. Desktop, o que temos para desktop? Assim, deixa eu já puxar aqui, já que a gente já fez essa baguncinha aqui. No desktop, o que eu sei hoje que é recomendado, né? A gente tinha o WP antigamente, que era algo, corrija aí, mas era cross, algo para entregar ali cross, ou não? Não. Não era nativo. Era focado em, assim... específico. Específico. Aí dentro da sopa de letrinha, aí a gente entrou no caos. No caos. Porque assim, se a gente voltar na cronologia, a primeira versão de framework para desktop que a Microsoft criou para o .NET foi o Windows Forms. Delícia. Isso daí, quando surgiu o .NET, já veio o Windows Forms. Que era um negócio surreal, era maravilhoso, ainda é maravilhoso porque ele existe ainda. Verdade. E ele veio muito com a ideia do VB6, VB5 para você desenhar suas telas e tal. Conforme foi evoluindo, a Microsoft criou o WPF, né? Que era um outro framework que ele rodava de uma maneira diferente do Windows Forms. Já naquela época já estava falando muito em telas toque, multitoque e tal, né? Então ele já começou a ter essa abordagem, né? E era uma forma diferente de você escrever a tela, porque no Windows Form você arrastava e soltava os componentes. A partir do WPF você escreve num XML. O WP é a evolução do WPF. Achava que não. Não, porque é o seguinte, o WPF, beleza, era só o Windows ali, né?
tem um momento da Microsoft que ela lançou o Windows Phone. O Windows Phone é o melhor smartphone que foi criado que ninguém usou, né? Então assim, você tinha desktop, Windows Phone, você tinha Xbox. E você tinha já o Surface, não o aparelho como a gente entende aqui, que era o Surface Table, que é uma tela grandona com vários toques. Então o WP é Universal Windows Platform. Ele é cross Windows. Eu podia fazer uma aplicação que rodava no desktop, mandava ela rodar no Xbox, conseguia fazer ela rodar no Windows Phone e conseguia fazer ela rodar no Surface. Era a época que a gente tinha N dispositivos Microsoft. N dispositivos Microsoft. Depois disso, o que aconteceu? A Microsoft evoluiu para o WinUI, que é, digamos que estabiliza toda essa sopa de letrinhas. Ainda dá para fazer aplicação de desktop com Windows Form, WPF e WP? Dá. Eu adoro o WPF. Para mim é o melhor framework já criado no universo para desenhar tela. Não tem como, assim, é espetacular, né? O Avalone é muito próximo disso também, por isso que eu me identifico e gosto bastante. Mas hoje, se você quiser fazer desktop, você vai no WinUI, que é o mais atual, né? Agora, quem manja e destrói isso aí é o Gustavão. Gustavão é o cara, ele é o cara. Eu ia puxar, vai lá, Gustavão. A menção honrosa aí pro finado Windows Form, que não tá afinado ainda, né? Ele teve aí algumas atualizações na versão do Net 7. Né? Então assim, ele foi o primeiro carão lá da desktop, antigão, que garantiu lá que a galera conseguisse desenvolver. E sei lá, 10, 20 anos depois, a Microsoft tá ali mandando atualizações pro cara, para quem ainda quiser utilizar, para quem quiser manter alguma coisa, tá lá funcionando com novas melhorias. E é outra sacada bacana, né? Mas é importante destacar o seguinte, as evoluções do Windows Form e do WPF são mais para acompanhar os modelos de processador e evolução dos processadores, mas tipo assim, você não vai ter uma feature nova matadora, apesar que no Windows Form eles colocaram binds agora, que nem o WPF, mas eu acho que alguém já tinha feito lá, eles embicaram, mas a evolução é assim, você tem a sua aplicação que rodava lá no Windows Vista, no Intel, no i4 da Intel, você pode fazer agora rodar num Surface, que é um processador ARM 64. A mesma aplicação, você vai lá, recompila, faz um outro ajuste, não tem mágica, e você consegue fazer isso. Por isso que isso é muito louco, cara, que a Microsoft dá. Mas, cara, você vê uma sacada dessa, por exemplo, eu já trabalhei em algumas empresas que tinham o seu sistema desktop que precisava ser sincronizado entre as máquinas ali e tal. Aí você imaginou o porte da empresa utilizando essa plataforma e chega num momento que ela, eu tenho que migrar, tenho que refazer tudo, isso é o core da empresa. Isso é um trabalho do caramba, né? E é uma das preocupações que um projeto a pessoa tem que ter. E aí você vê aí o apoio da Microsoft em cima disso, né? Não, a gente vai te dar uma atualização aqui para tu garantir mais um tempo aí de suporte, trabalhando com isso e tal. Evoluções são necessárias, mas tudo com calma, né? Com a preocupação e tudo de migração. Então, são preocupações interessantes de rumo de projeto, de decisões de projeto que vale a pena o cara ver, né? A Microsoft trabalha bastante, né, nessa retrocompatibilidade. Dificilmente ela lança um negócio que quebra tudo. Fala, não, ou você abandona e começa ou não vai mais. É meio difícil. Então isso é um ponto bem positivo, né? Ela pensa nos legadão lá, né? Fala, não, vamos deixar o suporte ali para não sair quebrando. Subir um Windows que vai quebrar sua aplicação. Você consegue rodar as aplicações antigonas aí nos Windows de hoje, né? Então é legal isso. E do mobile, do desktop, eu comecei com isso, né? O maior tempo aí da minha carreira foi com desenvolvimento desktop. Então eu comecei durante um ano mais ou menos ali com o Windows Forms, e aí logo em seguida, isso lá em 2011, aí logo em seguida já fui pro WPF, e ali, nossa senhora, ali foi uma maravilha. Na época eu tava na faculdade ainda fazendo tela lá no Java para colocar um botão, colocar um evento de clique, era uma loucura. Eu já sabia mexer em WPF, olhava aqui e falava, mano, não é possível, WPF a treta. E aí eu já comecei a falar, não, ali o WPF ganhou meu coração. Quando eu vi a dificuldade que era pra você criar um botãozinho, uma telinha ali, colocar um botão, uma combo box, exibir uma imagem, que na época da faculdade ainda era fazer um trabalho de você ter uma galeria de fotos.
Aí abre, escolhe a pastinha, vai passando foto. Cara, foi um trabalho. E, meu, em WPF seria tão simples, tão mais simples, né? Aí ali eu comecei, aí apaixonei WPF. Aqui onde falou, é o que eu mais gosto. Ainda não fui pro WinUI, não mexi ainda nele. Mas o WPF, mesmo sendo um pouco antigo aí, o framework ainda é forte, né? Na nossa própria empresa ali, tá construindo coisa nova em WPF, né? Então, é um framework que entrega muita performance, muita customização, você consegue customizar tudo, então ele é muito, muito forte. E, bom, eu não sei se é por causa da experiência também, mas eu acho muito simples. Você consegue bater o olho nos M, você começa a entender a tela, você tem uma manipulação muito forte de elementos visuais ali, né? Você consegue fazer, nossa senhora, dá pra você colocar o checkbox dentro de um botão, fazer uma loucura só. Se quiser, você faz um monstro ali. Então isso é bem, bem legal. Isso é fantástico, né? Rapidinho a história. O C Sharp, por que nasceu o C Sharp? A Microsoft investia muito no Java na época e tal, e aí rolou aquele processo da Sun e tal, e a Microsoft resolveu fazer o .NET e tudo mais. Num determinado momento, a Microsoft ela sugeriu a implementação do conceito de eventos, de Event Handlers. Né? Inclusive, ela mandou esse paper lá para a Sun e a Sun não aprovou. Que é justamente isso que o Gustavo falou. Imagina, eu tenho um botão no Java, eu tenho que implementar uma interface de iClickable para ver tudo isso daí. No .NET, não. Você tem lá button.click e você passa um método que é o nome do evento. Então, quando alguém clicar, ele chama aquele evento. Então, assim, e isso é um negócio que economiza várias linhas de código. É muito mais fácil trabalhar com isso. E a Microsoft, antes de lançar o .NET, tinha sugerido essa abordagem para a Sun e a Sun recusou isso daí, né? Então, por isso que é mó trampo desenhar a tela em Java até hoje, né? Gosta de trabalhar mesmo, né? Isso aí é tipo o Will Smith negando o papel para fazer Matrix. Cara, massa. Agora, um assunto legal que a gente puxou, voltou, né? Mercado de trabalho, cara. Eu vi aqui que tem uma galera aqui de todos os ramos, né? Então, dá pra gente dar uma opinião aí de mobile, de web, de API, de games. Então, na visão de vocês aí, como é que tá o mercado de trabalho aí nessas áreas aí da Microsoft? Eu vejo um mercado bem aquecido. Tem como um todo, né? Tá muito aquecido. Mas dentro do próprio ecossistema .NET você encontra, principalmente em empresas mais voltadas assim para empresas maiores, mais, como posso dizer, empresarial de fato, né? Não, as startups podem começar com outras tecnologias ali, mas essas empresas mais de maior porte tem muito .NET lá. Você encontra também em pequenos, lógico, mas as grandes empresas, a maioria tem .NET lá dentro. E eu vejo um grande mercado aí de vagas. Para procurar no LinkedIn lá, põe lá C Sharp, você vê, tipo, procura vagas de C Sharp, você vai encontrar, sei lá, umas 10, 15, não sei, tem que jogar ali, mas deve ter umas 10 mil vagas abertas lá de C Sharp. Java vai ter mais? Vai, mas ainda assim tem muita vaga, não é um mercado que você vai ter muita dificuldade de entrar, não, pelo menos no meu ponto de vista. Eu também acho, cara, porque com esse crescimento do C Sharp que a gente tá vendo no gráfico do GitHub, cara, tem muita vaga .NET, muita vaga mesmo, assim, principalmente na parte de web API, de microserviços e tal, porque hoje é muito fácil você criar uma API com .NET. Eu acho que hoje talvez seja, se não for o framework mais fácil, é o segundo mais fácil de se você fazer isso aí. E assim, as grandes corporações, pegando grandes bancos, grandes empresas financeiras, enfim, cara, uma porrada de empresa aí que eu sei que usa .NET. Vários bancos, várias corretoras, enfim. Por quê? Porque é uma linguagem muito robusta, tem uma empresa gigante por trás bancando isso. Então, assim, a gente não tem aquela sensação do tipo, será que amanhã vão descontinuar um framework tal, vão descontinuar o C Sharp? Pô, não existe isso, né? E a gente vê empresas aí que lançam frameworks, produtos que de repente 2-3 anos morrem, né? Então, cara, é muita vaga. E pensando para quem quer entrar no mercado de trabalho, a gente pode
olhar ali o Microsoft Learn, que é um site que você consegue estudar gratuitamente, até para tirar certificação, com vários cursos em português. E o legal é que ele tem um path, né, uma carreira ali. Eu quero aprender ASP.NET, por exemplo. Ele trabalha com web. Você tem lá 5, 6, 10 módulos para você fazer do começo assim. Você não precisa nem sequer, às vezes, abrir o seu editor de código, VS Code, para fazer os testes. No próprio site você faz isso. Então, para quem já está no mercado de trabalho, beleza, ali você pode se atualizar. Quem quer entrar, ali é a melhor porta possível para você estudar. Mano. E paga quanto? 0. O cara tem conhecimento top, de graça. O cara, se quiser, tira até um certificado no final, que às vezes a Microsoft lança uns vouchers aí, né? E conta muito esse certificado. Cara, é Microsoft, né, mano? Não sou fã não, mas eu amo essa plataforma. Mas, cara, dando a minha contribuição, eu acho que o meio tradicional, né, eu chamo bem assim, que é o desenvolvimento web e Web API, isso aí tem um mercado muito grande, muito grande. Deu uma digitada rápida aqui no LinkedIn, o Gustavo aí quase que acerta, são 9.000 e pouquinhas vagas aí só aqui no Brasil, né? Lembrando que hoje a galera tem a possibilidade de trabalhar home office, então, sabe inglês? Cara, o mundo tá aberto aí para você e aí tem vaga para todo lado. Então, assim, mercado tradicional, desenvolvimento web, desenvolvimento de APIs, cara, tem muito mercado. Desenvolvimento de jogos é um mercado que está crescendo. Não é um mercado que tem muitas oportunidades. É um mercado que tem algumas empresas, pelo menos aqui no Brasil tem poucas, a nível mundial tem mais, mas é um mercado que ainda está crescendo. Então, se você está querendo entrar nesse caminho, talvez você vá ter que se dedicar mais e ganhar um conhecimento, um know-how bem maior para poder ingressar no mercado de trabalho de jogos. Obviamente que você também pode ser um desenvolvedor autônomo, né? Tipo eu, nos momentos vagos vou lá e desenvolvo um jogo e subo. Vou ficar rico? Não sei, né? Quem sabe? Mas é um caminho, entendeu? E como a gente falou aqui, né? A gente compartilhou vários exemplos. A plataforma Microsoft, ela lhe dá um conhecimento que você pode usar em várias vertentes e juntar elas ali. Você quer entrar no desenvolvimento web, assim como eu entrei? Beleza, você tem um mercado de trabalho, você vai conseguir trabalhar e tudo. Depois disso, você pode ingressar no mercado de jogos. Você pode estar desenvolvendo ali sem ter que ter aquela mudança brusca ali de curva de aprendizagem enorme. Você não vai ter isso, né? Você vai ter todas essas plataformas na sua mão. E, obviamente, a Microsoft, além de ajudar nisso, ainda dá o Microsoft Learn lá, free, o cara estudar, seguir a carreira ali, a trilha que ele quer para poder estudar. Cara, fantástico, né? Hoje, se eu fosse aconselhar alguém para entrar no mercado de trabalho, cara, não sou fã, tá? Mas eu ia dizer só Microsoft. Microsoft Learn ali, direto da fonte, né? Você tá aprendendo com a Microsoft. Então é muito da hora. Galera, conversa muito rica aqui. Eu acho que a gente trouxe exemplos aqui de todos os lados. Eu acho que esse podcast aqui, poxa, enriqueceu demais quem quer aí entender da plataforma .NET, entender do que é C#. O cara que assistir esse episódio aqui, pô, eu aposto que ele vai sair para desenvolver .NET. Não é possível, né? Com essas informações ricas que a gente deu aqui. Mas a gente tem que puxar aqui o encerramento, né? E aí eu queria fazer uma última pergunta aí pro Gustavo, pro Ângelo. Cara, fora todas as informações que a gente deu aqui, conhecimento que a gente trouxe aqui, qual o conselho que vocês dão pra galera aí que tá querendo ingressar no mercado e que possa optar por ir pro C#? Qual o conselho que vocês dão pra galera que tá iniciando aí? Um negócio legal de se fazer é dar a chance, né? Vai, estuda de fato, que a TI é uma área muito grande, muito forte. Você tá com vontade de ingressar, dá uma chance, vai, estuda de verdade, se dedica, porque o mercado tá fervendo, então você vai conseguir entrar e ver ali se é pra você, né? Porque também não tem gente que não gosta de fato. Já conheci pessoa falando, não, vamos lá, cara, vamos lá. Aí o cara fala, nossa senhora, você tá doido. Então, mas dá uma chance, mesmo você tenha esse, eu não sei se eu vou gostar, dá uma chance, vai, estuda, tem muito conhecimento gratuito, você consegue, que nem a gente acabou de comentar, da própria Microsoft, no YouTube, muitos lugares você vai conseguir estudar, vai conseguir estar preparado para encarar um trabalho aí, e sem desembolsar nada, né?
Então, para mim, assim, dá uma chance. Tenta entrar. Eu concordo, cara. Eu penso o seguinte, a gente falou de muitas frentes aí, jogos, desktop, mobile, web e tal. E às vezes pode parecer muito confuso para quem tá começando, né? Pô, para que lado eu vou? Então o que eu digo? Vai pro C#, foca na linguagem. Então vai no Microsoft Learning lá e faz todas as trilhas de C# de linguagem. Porque quanto mais você entender C#, melhor você vai saber utilizar dentro dessas frentes. E se apoia em comunidades, tem muita comunidade aí, muitos vídeos no YouTube, muita gente fazendo eventos, vai presencialmente no evento, vê ali, estuda. Você pode, a gente também não citou, é lógico que é um framework, não é uma abordagem, mas assim, dá pra você fazer machine learning também com o .NET, né, com C# e tal. Então tenta identificar em qual desses ambientes você mais se adequa. O mais comum e o mais natural seria você começar com Ego, Web API, porque é o que é a maior demanda do mercado, é a maior demanda que existe no mercado hoje. Mas tem jogos também, às vezes uma coisa você fala, pô, legal, me identifiquei com isso. Tem, sei lá, desktop, mobile, então tá em dúvida, começa com C#, foca no C#. E outra, eu penso o seguinte, se você dedicar 1 hora por dia, indo lá no Microsoft Learning e fazendo as aulas em 1 hora, cara, eu acho que assim, a pessoa que fizer isso, em pouco tempo ela vai ter um conhecimento bem legal para saber decidir para onde que ela pode ir, entendeu? Então, assim, não é muito 1 hora, né? Porque eu, quando eu estava aprendendo, eu passava de 14, 15 horas, sem brincadeira, por dia, moendo livros. Na verdade, não tinha nem internet. 2000 por aí, mal tinha internet. Então, pô, adoraria ter esse ambiente que a gente tem hoje. Então, não desiste não, que o Gustavão falou. Pô, manda bala, vai pra cima. Aproveita o momento, né, cara? É isso aí, eu acho que pegando o conselho aí do Gustavo e do Ângelo, poxa, dá uma chance e começa do básico. Vê C#, cara, olha lá a lógica de programação, dá a chance, vê como é que você desenvolve, vê lá como é que faz o evento do botão, vê como é simples, né, como evoluiu, e cara, dá a chance, você vai ver que vale a pena e aí você decide a trilha no final. Show de bola, e isso que o Ângelo falou, né? Pô, a gente vive na era da informação, né? O difícil hoje não é conseguir informação, é escolher de onde você vai consumir. Putz, tem curso grátis na Udemy, tem no próprio YouTube, gente que coloca lá, o próprio fornecedor, que é a Microsoft. Tem gente que, tem servidores no Discord para falar da linguagem, você pode estudar, achar alguém no servidor para trocar ideia, enfim. Tem gente disponível, disposta a te ajudar, a tirar dúvida, tem documentação rica, informação de tudo quanto é lugar, então opção é o que não, referência é o que não falta, né? E, gente, muito obrigado aí, por vocês terem aceitado bater esse papo com a gente, obrigado, Gustavão, obrigado, Ângelo, mais uma vez obrigado, Yuri, aí, por estar com a gente apoiando esse projeto, e a você que ouviu esse programa até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima. Tchau!